Mas eu tenho a certeza absoluta que, como a tua própria palavra diz, até os teus ungidos já nos falam, quantos já nos falaram a nós, a cada um de nós, que é nós nos dispormos a estar na presença do Senhor e abrir a nossa boca, porque Ele vai nos usar. Glória a Deus. E eu creio que esse dia Deus vai nos usar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Deus. O que eu vou passar para a igreja que Deus colocou no meu coração eu vou primeiro ler aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Glória a Deus. Ó Deus amado, me coloco diante de Ti, Senhor amado, e peço perdão das minhas faltas, dos meus erros e dos meus pecados. Pai amado, eu não tenho nada para dar para ninguém, Senhor, se o Senhor não usar nossas vidas. Pois, Pai amado, nos dê sabedoria ao abrir a nossa boca, nos dê sabedoria, dê entendimento e discernimento, para que nós possamos, ó Pai, escutar a Tua voz. Ó Deus, usa-nos, ó Senhor, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Êxodo 20. Amém. Gostaria que vocês prestassem atenção nessa leitura que eu vou fazer, pois eu vou passar algumas experiências que nós tivemos, que está dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus vai nos falar. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Êxodo 20, do 3 ao 17. Eu creio que todos já conhecem essa leitura, todos já leram várias vezes, mas uma coisa é certa: todas as vezes que nós lemos essa lei de Deus, às vezes passa até despercebido muitas coisas no nosso dia a dia. Nós até deixamos e nem lembramos realmente o que a própria Bíblia nos ensina, o que a própria palavra de Deus nos ensina. E ela diz assim, do 3 ao 17: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares os que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalhará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem a coisa alguma do teu próximo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos agora, um momentinho só, por favor. Louvado seja o teu nome. Vai guardando isso aí que nós lemos, que nós vamos voltar a falar alguma coisa. Amém, em nome de Jesus. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem Provérbios 4:23.
sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o teu nome. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Mediante essa palavra que nós lemos, quantas vezes Deus nos coloca em situações que realmente nós não percebemos aquilo que Deus quer e nos entregou, aquilo que Deus nos deu, a gente não realmente passa às vezes batido. Eu vou dar um testemunho meu pequeno, na qual está dentro desta palavra. Eu já disse isso há uns tempos atrás, alguns já sabem, outros vão ouvir agora. O meu pai e minha mãe foram feirantes, foram gente que trabalharam demais, mas não tiveram nenhuma orientação espiritual, nenhuma orientação que o pudesse a dizer a eles: tema o Senhor, creia no Senhor. Eu creio que ninguém chegou ao meu pai e minha mãe e falou isso. Muito bem. Com o comércio que eles estiveram, eles começaram a progredir de uma forma ilícita, de uma forma que eu vinha a entender depois que eu conheci a palavra de Deus. De que forma eles trabalhavam? Meu pai tinha uma barraca na feira, e era uma barraca grande, de frios, vendia salgados, vendia de tudo. E tiravam o peso, colocavam a mais na conta. A própria palavra de Deus nos ensina que Ele é juiz e justiça. Não tire nada de ninguém. Aquilo que é teu é teu. Não ponha nada na mão de ninguém. Porque a própria palavra de Deus nos ensina que Deus conhece a cada coração, a nossa intenção. Então, de tudo aquilo que nós fizermos nesta vida, nós temos que fazer com sinceridade e honestidade e com temor a Deus. Só dessa forma, Deus vai entregar na nossa mão aquilo que Ele tem que entregar, e você não vai ter nenhuma dificuldade. Muito bem. Isso veio se fazendo por alguns tempos. E o que aconteceu? Um caminhão matou um irmão meu com 8 anos e 6 meses, e a casa do meu pai e da minha mãe realmente virou de uma tal forma que já não se entendia mais nada. Meu pai começou a beber, a minha mãe já começou aquele xingamento, enfim, a casa realmente detonou, já não se entendia. Nós éramos pequenos, tinha 8 anos, e começamos a ser criados em meios de palavrões, de xingamentos. E se a própria palavra de Deus nos ensina que a nossa palavra, a nossa boca era da vida e era da morte, na verdade meus pais estavam dando morte em tudo aquilo que eles falavam. Muito bom. O que aconteceu? Nós viemos a perder um irmão, ele perdeu um filho de 8 anos e 6 meses, e que nós questionávamos, eu me questionava nisso aí, eu falava: meu Deus, meu irmão com 8 anos e 6 meses, por que ele morreu? Vai falar: não, Deus matou o Reinaldinho? Não, Deus não matou o Reinaldinho. Mas, consequentemente, por aquilo que o pai e a mãe faziam, quem é que pagou? Foi o próprio filho, para poder atingir o pai e a mãe. Como é que ele ia atingir Deus e atingir meu pai e minha mãe? De que forma? Tirando a vida de um ou tirando a vida de outro? Não haveria uma dor tão grande quanto aquela que foi tirado um filho da mão deles. Então, a gente, vamos dizer, hoje eu digo assim, nós temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que nós fazemos, porque nós temos uma família, nós temos filhos, enfim, pessoas queridas ao nosso redor, que às vezes aquilo que nós fazemos pode até nos atingir, pode até chegar a nós uma situação dessa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: no meio disso tudo, nós fomos aprendendo, quando a mãe tirava
tirava menos no peso, na balança, punha mais na conta. Eu também aprendi isso. Eu também aprendi a tirar na balança, a pôr a mais na conta. E daí em diante, qual foi a maior dificuldade? Satanás usou a vida de cada um de nós como ele quis. E o que aconteceu? Eu não vou usar essa palavra, mas de tirar na balança e de colocar mais na conta. Aí meus pais pararam na feira e nós fomos trabalhar com outro setor. Nós fomos trabalhar com caminhão. Às vezes eu falo isso aí, mas é para testemunho. Eu roubava 1.000 litros de gasolina por dia. 1.000 litros, eu trabalhei com um caminhão desse daí mais de 5 anos. Eu punha no meu bolso, 1.250 cruzeiros naquele tempo, às 5 horas da tarde no meu bolso. Você pergunta se eu guardei um tostão. Eu não guardei um tostão, porque o diabo trouxe, o diabo levou. Deus tem bênçãos especiais para cada um de nós. Isso eu posso dizer com todas as letras. Se nós estivermos realmente ligados no trono de Deus, se nós usarmos esta palavra para ser o nosso manual diário, pode crer que você pode passar dificuldade. Não vai dizer que você não vai passar dificuldade, mas você vai atravessar todas elas. Aleluia. Uma por uma. Deus não vai deixar você envergonhado. Deus não vai deixar você confundido. Deus não vai deixar você acontecer nada que venha te desagradar, você e aos seus. Aqueles que estão ao teu redor. Muito bom. Passaram a não fazer isso, a tirar gasolina, pôr carroceria. Eu levava 300 sacos de cimento para Santos, eu voltava com 50 sacos, 40 sacos. 3 coisas que acrescentaram na minha vida: a desonestidade, não tinha medo de nada e ser mentiroso. Esse é o pior. Porque a mentira veio desde Adão e Eva, desde Satanás. A mentira veio. E se nós não tivermos cuidado com a nossa boca, com aquilo que nós falamos, verdadeiramente, Satanás vai fazer uso dessas palavras. Tomem cuidado. Eu estou dando experiência minha da minha vida. Nós compramos um posto de gasolina. Deus, quando eu desesperado, eu estava para me dar um tiro na cabeça, eu não nego, eu tinha um revólver do meu pai na gaveta. Um empregado nosso falou: Rafael, posso trazer um pastor na sua casa? Eu falei até uma besteira para ele. Eu falei: a única coisa que me falta, porque já fiz de tudo, sempre espírita, meu Deus do céu, um monte. Macumba em cruzilhada, em cemitério, em cachoeira, cansei de fazer. Cansei de gastar dinheiro nessa imundície espiritual, que só me levou mais para o buraco ainda. Porque Deus me mostrou a minha libertação de Satanás. Eu vi Satanás, porque foi Deus que mostrou. O que acontece, meus irmãos? De tudo isso daí que nós passamos, e nesse posto de gasolina, veja bem, aí é que eu quero chegar para mostrar para vocês que quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor, e Ele com certeza faz tudo para que o melhor para cada um de nós. Ele vai fazer o melhor. Quando eu estava envolvido com esse negócio que eu ia dizer que trouxe o pastor, perdoa até da minha sogra, por favor. Que ele trouxe o pastor falou comigo 1 hora ali no escritório. Pastor André, ele saiu na porta, ele falou assim para mim: Deus não vai deixar você fazer o que você está pensando. Eu olhei para ele, eu olhei para o meu irmão, falei para o meu irmão: Beto, você falou alguma coisa para ele? Não, mas o Espírito Santo de Deus já falou para ele. Aleluia. Muito bom. Eu comecei a ir na igreja, comecei a frequentar a Igreja Unida da Bela Vista. Deus
colocou um posto e eu estava com 50 mil cruzeiros no bolso. Olha só. Por isso que eu falo, meus irmãos, quando Deus quer fazer, não tem como, não tem quem impeça. Agora, depois que Deus faz, presta atenção, abra teus ouvidos espirituais, abra teu entendimento espiritual, se coloque realmente na vontade de Deus. Quando você levanta de manhã cedo, Senhor, obrigado por este dia, mas me dê sabedoria em tudo aquilo que eu colocar na minha mão, ou aonde eu colocar a planta dos meus pés. Não deixe eu fazer nada que venha te entristecer, não deixe eu fazer nada, Senhor, que eu venha te trazer aborrecimento ou prejuízo para alguém ou para mim mesmo. Isso é uma conversa que você tem, você com Deus, diária. Ó Deus, não deixa Satanás se levar na nossa vida, usar a nossa vida para destruir, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio fazer outra coisa na vida. Então, compramos. Aí um dia eu saí, e eu e meu irmão, nós paramos num posto de gasolina, fomos tomar um café. Meu irmão falou assim para mim: já pensou se nós temos dinheiro para comprar esse posto na Estrada de São Miguel, na curva da moto ali, em frente à delegacia, posto Rio Branco. Quando meu irmão falou isso, o homem que estava do meu lado assim, falou assim: quanto é que você tem no bolso que eu vendo no posto para vocês? Meu Deus. Olhei para o homem assim e falei: o senhor está brincando com a gente? Eu nem te conheço. Como é que o senhor está falando um negócio desse aí? Quanto é que você tem no bolso e eu vendo no posto para você? Eu falei para ele: eu tenho 50 mil cruzeiros no bolso. Ele falou: o posto é seu. Eu falei: para com isso, moço. O senhor nem conhece o senhor, o senhor está brincando comigo? O dono do bar falou: ele é dono do posto. Olhei para ele e falei: meu Deus do céu. No dia seguinte nós éramos donos do posto. Para que não bastasse isso, eu falei para ele: eu tenho só 50 mil cruzeiros, como é que eu vou tocar o posto de gasolina? Não tenho dinheiro para comprar gasolina. Ele falou: mas eu vou ensinar. E começou a ensinar. E aquele tempo dava um aumento violento, 30%, 40%. E começamos a trabalhar. Eu joelhava todo dia no posto. Só que eu tinha o meu irmão, que era totalmente fora dos caminhos do Senhor, não queria saber de igreja, e começou a se envolver com um grupo de pessoas ali, que depois de um certo tempo os caras vinham só perturbar. Resultado, montavam uma empresa e meu irmão mandava colocar as mercadorias lá e estourava a empresa. Imagina, pastor André. Imagina. E eu falei para ele: Berto, eu não quero isso aí. Não quero mais isso aí. Agora eu pergunto para você: por que é que aconteceu tudo isso? Por que que houve tudo isso na nossa vida? Porque eu ainda não estava liberto. Não tinha me libertado. Não estava verdadeiramente nas mãos do Senhor. Se eu tivesse verdadeiramente nas mãos do Senhor, com toda certeza, Deus não iria deixar acontecer o que aconteceu. Eu abandonar o posto, perder tudo que eu tinha que ter perdido, por não ter pego na mão de Deus. Agora vamos voltar um pouquinho para trás. Aonde é que eu estava? Aonde é que eu tinha colocado meus pés? Só em lugares errados. Onde é que eu tinha colocado a minha mão? Só em sujeira. Onde é que eu tinha colocado o meu coração? Só em mentira. E é isso que nós não devemos ter na nossa vida. Porque Deus conhece a cada coração. Glória a Deus. Deus sabe aquilo que você intenta no amanhã. Porque Ele diz que o amanhã pertence a Ele. Mas como nós somos astutos, né? Atrevidos, nós ainda pensamos no amanhã. Vou fazer isso aqui amanhã. Não é isso, pastor? Verdade. E o que acontece? Nesse andar, Deus vai agir na nossa vida, segundo aquilo que nós temos no nosso coração.
eu ganhei uma experiência muito grande. Eu perdi tudo. Não tenho mais nada. Eu tenho recebido ajudas de muita gente. Muitas. Que Deus tem me ajudado. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Não tenho uma casa para morar. Não tenho nada. Perdemos materialmente, perdemos tudo. Para, às vezes, ter que comer um pão, eu não tenho vergonha de falar, eu tenho que pedir para o meu filho. Filho, compra mesmo 8 pão, 10 pão, 15 pão, enfim. Tenho que pedir para o meu filho. Porque eu não tenho. Por quê? Porque eu me coloquei numa posição totalmente errada. E se eu me colocar, se nós nos colocarmos realmente numa posição como Deus quer, com certeza, minha filha, pode acontecer o que for, não vai faltar o alimento, não vai faltar a tua paz, Glória a Deus. não vai faltar nada na tua casa, em nome de Jesus. Crê, Deus. Louvado seja o nome Louvado do seja o teu Senhor. nome, Jesus. Mas eu agradeço a Deus, porque com tudo aquilo que nós perdemos, eu ganhei a Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Quando eu confiei no Senhor, quando eu me coloquei realmente nas mãos de Deus e falar, Senhor, a minha vida é tua, eu não faço. Lógico, nós temos que fazer a nossa parte. Também não é assim não que você, olha, eu pus a minha vida nas mãos de Deus e as coisas caem do céu. Não é assim não. Nós temos que fazer a nossa parte. Verdade. Se nós fizermos a nossa parte, com toda certeza Deus vai nos honrar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai. Eu gostei muito de que a Denise falou do Salmo 86. Realmente é o que nós devemos fazer. Verdade. É realmente o que nós devemos fazer. Louvado seja o teu nome, Pai. Glória a Deus, Jesus. Quando Deus nos fala que Ele supre todas as nossas necessidades, é o que eu falei agora há pouco aqui, né? De eu ter perdido tudo, de ter entrado em alguns lugares que eu não devia ter entrado, mas que hoje Deus supre todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Glória a Deus, eu creio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu gostaria de, Deus colocou no meu coração agora, eu gostaria de fazer uma oração para a igreja. Se ela aceitar, eu gostaria que ficasse de pé, por favor. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ó Deus amado, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor me deu. Pai amado, eu oro a favor de cada um que aqui está, meu Pai. O Senhor conhece o levantar, o Senhor conhece o assentar e o deitar. O Senhor conhece as necessidades, tudo aquilo, Pai, que cada um veio buscar. Deus amado, eu peço a Ti em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que, Senhor, essa experiência que nós tivemos na vida, desagradáveis, ó Pai, mas que hoje é para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Não deixe, meu Pai, Satanás se levar na vida de ninguém que aqui está, meu Pai. E nenhum familiar, e ninguém, Senhor. Usa cada um, Senhor, aqui com poder e com graça. Não deixe nenhum deles, ó Senhor, ser confundido ou enganado. Pois a Tua própria palavra nos ensina, Pai, que o Senhor avisa a cada um de nós, Senhor. Verdade, Pai. Deus, toma-nos nas Tuas mãos. Dá sabedoria a cada um que aqui está, Pai amado. Dá sabedoria no caminhar, no falar. Dá sabedoria, Senhor, no pensar e no agir. Deus, eu te agradeço, Senhor, por cada vida. Eu te agradeço, Senhor, por cada momento que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos concedido, no poder do nome santo de Jesus. E eu agradeço a Deus, ó Pai, por esta oportunidade. Meu muito obrigado. Toda honra, toda glória, todo louvor seja para Ti. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus.
Louvado seja o teu nome, Senhor, que Deus, Ele é poderoso. Eu, algumas vezes, tive a oportunidade e o privilégio de andar com o Sr. Rafael, algumas vezes nas nossas caminhadas aí que nós andávamos aí, e ele sempre conversava comigo ali, eu sempre ouvia as suas histórias, e ele até que contou hoje, amados, porque realmente eu aprendi muito com a história do Sr. Rafael. É um homem que, como ele mesmo acabou de dizer aí, se eu separar um dia para conversar com ele, hoje ele poderia estar morando no Morumbi, no Alphaville, né? Hoje ele poderia ter os melhores carros. Era um homem que teve de tudo, já teve posto de gasolina, um homem que teve casas aqui na Moca, casas em muitos lugares aí, Manaus, na praia. E foi dando assim para ele muito tempo, mas como ele mesmo disse, ele ali aprendeu desde criança, aprendeu a passar as pessoas para trás. Aquilo que ele via na sua casa, ele trouxe isso para a vida dele, de maneira que para ele estava certo, correto. E o que nós aprendemos esta noite, meu amado, porque às vezes a gente vem para a igreja e fala: Senhor, vai falar conosco, eu quero pular no mistério, eu quero rodar, eu quero falar línguas estranhas, né? E Deus fala conosco de diversas maneiras, de diversas formas, e nessa simplicidade, através até mesmo do testemunho da vida dele, fala muito ao meu coração e me ensina muito. E eu aprendi e estou aprendendo a cada dia mais e mais, que nós devemos tomar muito cuidado. Olha o teu irmão, diga assim: toma cuidado, meu irmão. Olha o irmão, diga assim: toma cuidado, meu irmão, com aquilo que você está semeando. Porque às vezes você pode dizer: ah, mas é eu que vou me responder mesmo, sou eu que, é eu. Não, irmão, às vezes o que nós semeamos, não é nós que vamos plantar, não é nós que vamos colher. Às vezes as minhas e as suas atitudes, às vezes os meus e os teus atos, quem vai colher vai ser os nossos filhos. E qual é a herança que nós temos deixado? Se nós olharmos hoje, qual é a herança que nós temos deixado? Olha o teu irmão, diga assim: qual é a herança que você tem deixado para o teu filho no futuro? Porque a Bíblia do Senhor diz: aquilo que o homem semear, e isso ele vai colher. E toda herança é provida de alguém que vai há de receber. E o que nós estamos deixando para os nossos filhos, ou para os nossos parentes? E o Sr. Rafael aqui testificando a sua vida, ele olhava para o teu pai, e ele então entendeu que ele tinha que fazer da mesma maneira, ele tinha que viver da mesma forma que o seu pai vivia. E às vezes, meu amado, minha amada, nas nossas vidas, alguém está olhando para nós, nossos filhos estão olhando para nós como referência, como espelho. Às vezes aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos projetando, é aquilo que nós estamos colocando dentro de nossos filhos, dentro de alguém que está se esperando em nós. E aí depois, como é que nós vamos cortar este mal? Se aquele mal já está plantado. E por certo, a Bíblia diz que Deus perdoa todos os pecadores, porém, as consequências do pecado, esse Deus não perdoa. Todos os nossos atos têm atos que Deus vai nos perdoar, Deus perdoa, lança fora todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, mas as consequências elas ficam. E as consequências, às vezes, meu amado, minha amada, que nós vamos cobrar de Deus, dizendo: Deus, por que de tudo isso? Deus, por que estou passando isso? Deus, por que essa tempestade? Deus, por que esse terremoto? Deus, por que daqui? Deus diz assim: olha, porque você plantou. Então eu digo assim: porque você plantou, meu irmão. Olha o teu irmão, diz assim: porque você plantou, meu irmão. Mas tem de fé, porque o Senhor mesmo sabendo que você tem que viver essa consequência, mas Ele vai te ajudar a você, vai te dar estratégia para você vencer. Porque Deus, meu amado, Ele é justiça. Às vezes nós achamos que Deus é só um Deus de misericórdia. Verdadeiramente Ele é um Deus de misericórdia. Mas a Bíblia também diz que o rei da coisa é cair nas mãos do Senhor. Às vezes nós lemos todas as palavras e esquecemos do Deus que nós servimos. É um Deus que também, meu irmão, é um Deus de justiça. É um Deus que, quando Ele mostra para Daniel a balança, Ele coloca na balança as coisas.
E um dia a balança pode pender para o outro lado. Então, meu amado, minha amada, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, o que nós estamos semeando, o que nós estamos plantando. Porque, meu amado, minha amada, um dia os nossos filhos podem colher aquilo que nós temos plantado e sofrer o impacto dos nossos erros. E para ele vai sofrer mais. Então, por isso que nós temos que vigiar. Então, hoje se vigia, meu irmão. Vamos vigiar nesta noite. Deus nos trouxe aqui para dizer para nós nesta noite, meu amado, minha amada, que o homem, ele pode ter tudo, o homem pode ter dinheiro, o homem pode ter sucesso, ele pode ter fama, mas se ele não tiver Deus, não adianta coisa alguma. Mas quando nós temos o Deus Todo-Poderoso, ainda que para muitos nós não temos nada, mas quando nós temos Deus nos nossos corações, então nós temos todas as coisas que nos fortalecem, que é o Senhor Jesus Cristo. Você pode não ter uma bela casa, você pode não ter um belo carro, você pode não ter um belo de esposo, mas o Senhor Jesus Cristo que você tem, esse vai amar te dar fortalecer, esse vai te dar condição de você a cada dia na tua vida, viver a abundância do Senhor dos Exércitos. Por isso, meu amado, minha amada, foi lido nesta noite os mandamentos do Senhor. Então vamos deixar, a Bíblia diz que aquele que roubava, deixe de roubar. Aquilo que adulterava, deixe de adulterar. E vamos viver um novo tempo com o Senhor. Por isso nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Porque todas as vezes que nós não guardamos os mandamentos de Deus, então nós estamos deixando uma brecha, uma legalidade para o inimigo agir. E às vezes nós sofremos porque deixamos uma porta, deixamos uma brecha. E o diabo, ele precisa apenas de uma brechinha só para entrar e contaminar toda a nossa casa, contaminar toda a nossa história. O diabo não precisa de muito espaço, meu irmão. O diabo precisa apenas de uma brechinha só, para que ele possa entrar e destruir tudo aquilo que você às vezes demorou tanto tempo para construir. Porque às vezes você olha um prédio de 20, 30, 100 andares, demora às vezes 5, 3, 4 anos para ser construído. Mas quando se fala, vamos jogar esse prédio por baixo, para a terra, é questão de minuto. Pá, né? Quem já viu aqui uma explosão de um prédio aqui? Quem já viu um prédio sendo explodido? Muitas pessoas, né, pela televisão. Não é rápido? Questão de minuto. Pá! Vem aquele pó e tudo aquilo que aquele engenheiro, aqueles homens deram ali as suas vidas, gastaram 3, 4 anos fazendo, em questão de minutos, tudo se foi embora. E às vezes nós perdemos também isso. Às vezes nós estamos aqui orando, clamando, fazendo campanha, fazendo jejum, mas às vezes se nós não vigiarmos, se nós não formos prudentes até o fim, como a Bíblia diz, até o fim, às vezes nós jogamos tudo por terra, em questão de alguns segundos. Então, eu convido você a meditar, né, nessa história do seu Rafael, que Deus nos trouxe nesta noite. Nós possamos aprender com o Senhor dos Exércitos a ser vigilantes o tempo todo, para a honra e para a glória do Senhor. Vocês vão louvar? Os irmãos vão louvar. Enquanto eles vão louvar, feche os teus olhos. Aí sentado mesmo, curvando a sua cabeça, fale com o Senhor. Ele escolhe da maneira que Ele faz, da maneira que Ele age. Não sai daqui dizendo, meu Deus, eu pensei que o culto seria diferente. Ai, Senhor, eu pensei que o Senhor usaria alguém para falar línguas estranhas. Ai, Senhor, se eu soubesse que era eu iria lá hoje. Não, meu amado, não faça isso. Entenda que tudo está nas mãos do Senhor. Ele trabalha, Ele faz da maneira e da forma que Ele quer. Não é pelo mundo falar, não é pelo mundo, meu amado, não é nada. Mas Deus faz, Deus opera da maneira que Ele quer. Fale com o Senhor nesta noite.